A página de abertura é ditada pelo espírito Fabiano de Cristo e foi recebida pelo médium amor Francisco Cândido Xavier. Caridade, a nossa bandeira. Meus filhos, Jesus, o nosso mestre. Amor, o nosso clima. Caridade, a nossa bandeira. Serviço, a nossa bênção. Sim, filhos do coração, quanto nos seja lícito, tanto quanto pudermos, seja com quem for, em toda parte, em qualquer termo, à frente de todos, ante quaisquer circunstâncias, por todos os modos justos, nos mínimos gestos, sem restrições de qualquer natureza, como nos seja possível, através dos sentimentos, pelos veículos das ideias, pela forma das palavras e pela força das ações. Levantemos o nosso estandarte de luz, que, em tudo, a caridade por presença de Cristo resplandeça de nós para com os outros, com o esquecimento de nós próprios, para que o reino eterno do Pai Celestial seja instalado, enfim, em nossos corações, agora e para sempre. Fabiano de Cristo. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos o teu amparo, Senhor, rogamos a tua bênção para o nosso tratamento espiritual desta manhã. Deixamos tudo lá fora, Senhor, as preocupações, os temores, e aqui viemos vestidos com a túnica da esperança, porque sabemos que o Senhor nunca nos falta. Obrigado, Senhor Jesus, pelo momento do estudo, da reflexão, do tratamento dessa manhã. E te pedimos, Senhor, que abençoe a tua serva que fará uso da palavra, que ela possa contar com a boa assistência dos dirigentes desse trabalho e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Se conosco de sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje, o nosso banquete espiritual será servido com a prata da casa. A nossa Paulinha está com a palavra. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos abençoe nessa manhã em que... Bom dia a todos, tá? Bom dia a todos, agora foi. Saiu. Não? Não está ouvindo, não? Agora foi. Não, aí, meu filho, aí só reunião de novo assim. Agradecendo quem esteja. Eu vou tentar falar um pouquinho mais distante, né, do microfone. Você sabe mexer ali? Olha ali, pode olhar. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, então, nos envolva os corações nessa manhã em que optamos estar aqui, né? Nessa casa que nos acolhe, que nos envolve e que nos sustenta nas lutas do dia a dia. Bom, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Tá dando para ouvir aí atrás? Acho que melhorou aquele chiado, né? Tá. Não. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, Kardec perguntou, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes?
E os espíritos responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, ou seja, sempre que a gente resiste, sempre que a gente tenta domar as nossas más inclinações. E continuam os espíritos: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto, a mais meritória virtude é a que assenta na verdadeira caridade. Então, a verdadeira caridade é aquela feita de maneira totalmente desinteressada, em que muitas vezes a gente precisa sacrificar o nosso interesse, talvez até o nosso bem-estar, para aliviar a dor de alguém que está sofrendo mais do que a gente. Porque a gente sabe que todo mundo que está aqui no panorama na Terra, na paisagem terrestre, passa por provas, passa por lutas, por dificuldades. Mas muitas vezes, apesar das nossas lutas, a gente tem condições de aliviar a dor de alguém que ainda sofre mais do que a gente. Então, no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, nós temos lá o item que fala sobre os infortúnios ocultos. Bom, a gente sabe que nas grandes calamidades, como a gente tem observado agora recentemente nesses meses, né, de enchentes, de pessoas desalojadas, desabrigadas, pessoas que perderam tudo, a gente vê como a população se mobiliza e de forma rápida chegam muitas doações, né? Roupas, alimentos, água, produto de higiene. Então, Kardec diz assim nesse item: nas grandes calamidades, a caridade se agita, como a gente observa recentemente, e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num catre miserável sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então, quantas vezes a gente convive com uma pessoa na vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, e aí a gente, bom dia, boa tarde, a gente acha que a pessoa tem uma vida tranquila, e um belo dia a gente tem a oportunidade de com ela travar uma conversa e observa, né, que atrás daquele sorriso, às vezes a pessoa vivencia dores que a gente não podia sequer imaginar. Então, Kardec diz, e os espíritos nos esclarecem em outras leituras, que são esses infortúnios ocultos que a verdadeira caridade sabe descobrir. E ele relata aqui nesse item, né, de uma senhora, né, da sociedade da época, que era uma pessoa de uma posição social elevada e que à noite ela pegava uma carruagem repleta de alimentos, se trajava de forma simples e ia visitar aquelas pessoas que ela sabia que precisavam da sua ajuda. Então diz assim a leitura: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem, porque ela levava a sua filhinha, que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque eles observam que ela é saudada, logo à porta ela é saudada. Então, os espíritos que observavam, né, essa senhora levando o seu socorro, eles percebem que ela era conhecida. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe rodeada de pequenos filhos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento. É porque esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades dos filhos. Então, aqui, Kardec diz que essas crianças não vão sofrer com frio, não vão sofrer com fome. Se entre elas uma adoece,
ela vai e leva todos os cuidados materiais. Dali, ela segue para o hospital levar consolo para o pai, para que o pai permaneça lá em recuperação, mas com o coração tranquilo de que a família está sendo assistida. Na esquina, quando ela sai da casa, né, relata Kardec, na esquina uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma, comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Um trecho que eu gostaria de ressaltar aqui é que ela diz assim, que Kardec diz assim, traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar ajuda sem constrangimento. Então, a verdadeira caridade, ela é gentil, ela é modesta, ela é delicada, para não tornar mais constrangedora, muitas vezes, a situação daquele que está passando pela necessidade material. Então, ela é praticada de uma forma muito discreta, para que o beneficiado não sofra, além da privação pela qual ele passa, o constrangimento. Muitas vezes, algumas pessoas entendem como melindre, mas vamos nos colocar na situação daquele que passa pela privação material, passa pela dificuldade e recebe aquela ajuda de maneira com ostentação, né, com orgulho, vai ferir mais aquela pessoa que já está passando por um momento difícil, que já está com a sua sensibilidade aflorada. Então, Kardec continua assim, à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, olha como ela é beneficiada em razão da sua conduta. Não importa a crença, ela não sabia quem ela estava ajudando, ela desconhecia o credo, ela desconhecia detalhes da vida, ela queria apenas suavizar as dores. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo, porque ela era uma dama da alta sociedade. E por que se faz acompanhar da filha adolescente? Essa parte também eu sempre destaco. Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz, a filha pede alguma coisa à mãe para entregar a pessoa. E a mãe diz assim, que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, que farei a caridade. E tu, que mérito terás? E aí ela diz, quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprenda a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar alguma coisa de ti mesma. Olha que lição, né? Mostrando que dar alguma coisa material, às vezes, é muito mais fácil do que doar-se, né? Doar o tempo, doar a atenção, doar o ouvido amigo, que muitas vezes está sem tempo, né? Por causa da correria do dia a dia. Então, ela dá esse grande exemplo de verdadeira caridade para a menina, porque ela diz para a menina, se eu te entregar uma roupa, um suprimento, um alimento, que mérito você vai ter? Mas você pode me ajudar a fazer os curativos, você pode aprender pequenas costuras para confeccionar roupa para essas crianças, aí você vai estar doando algo de ti. Isso é uma parte que eu sempre destaco quando eu conto esse item do Evangelho. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e a da sua própria consciência. Um dia, ela está na sua casa e uma situação imprevista acontece. Tocam a porta e ela vai então atender. E é uma das suas protegidas vendendo trabalhos manuais. E a pessoa que vai vender fica surpresa, né? De ver que aquela pessoa de vestes simples, que saía à noite levando uma carruagem de mantimentos, é uma pessoa da alta sociedade da época. E ela pede apenas sigilo.
que não revelem a sua identidade, porque ela queria continuar praticando a caridade daquela forma, totalmente anônima e desinteressada. Então, esses são os infortúnios ocultos, né? São aquelas dores que muitas vezes estão ali por trás até de um sorriso, de um bom dia muito educado, e a gente desconhece o que aquela pessoa está passando verdadeiramente. Bom, no livro Céu e Inferno, a gente sabe que na segunda parte existe a comunicação de vários espíritos, e Kardec então dividiu em vários capítulos. Então tem a comunicação de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, aqueles espíritos ainda com os corações endurecidos. E no capítulo de Espíritos Felizes, existe a comunicação de uma condessa, chamada Condessa Paula. E ela conta o seguinte, ela... Cadete Verde... Alguém quer sair, tá bom. Nada. Ela desencarnou muito jovem, essa condessa, com apenas 36 anos de idade. E ela tinha, né, um título de nobreza. E no seu sepultamento foi aquele momento em que as pessoas se questionavam, né, por que desencarna uma pessoa tão jovem, de coração tão bom? Porque ela era uma pessoa conhecida em razão da sua postura moral, né? Os seus empregados, as pessoas que para ela trabalhavam, ela sempre tratava com muita delicadeza, da mesma maneira como ela gostaria de ser tratada. E ela desencarna, então, aos 36 anos de idade, e no momento do seu sepultamento, as pessoas lembram, né, de forma muito forte, o comportamento que ela tinha tido, né, de ser uma pessoa que ela podia imaginar alguém passando por uma privação sem que ela pudesse levar o socorro. E aí muitas pessoas pensam assim, algumas pessoas acham, né, mas aquela pessoa que teve, né, na Terra uma grande riqueza material, pode chegar ao mundo espiritual na condição de espírito feliz? Claro que pode. A gente sabe que a fortuna em si, ela é dada a algum espírito, né, como uma prova, claro, e o que ela vai fazer desse empréstimo de Deus é o que vai determinar a sua condição. Então, a gente sabe que há pessoas que fazem bom uso dessa fortuna, que fazem com que essa fortuna gere estudo, gere pesquisa, gere emprego, né? Usa de forma adequada, com o entendimento de que tudo aquilo que é material está sob nossa administração temporária. Quando a gente retornar para a verdadeira vida, tudo aquilo vai ficar aqui. E a gente vai ter apenas que prestar contas da administração. O fato da pessoa passar nessa encarnação por uma situação, pela prova da pobreza, não significa que ela vai estar chegando no plano espiritual numa condição melhor, porque a gente sabe que há muitas pessoas que passam pela prova da enfermidade, pela prova da privação material, do desemprego, por uma série de dificuldades, mas não conseguem manter a paz no coração, né? Se tornam pessoas rancorosas, queixosas, revoltadas, porque acham que se esforçam e não mereciam passar por aquilo. Então, o fato da pessoa possuir a fortuna não significa que ela vai chegar em condições difíceis no plano espiritual. Porque se ela fizer bom uso, como foi o caso dessa condessa, ela exercia a caridade verdadeira, aquela caridade de coração. E 12 anos após o seu desencarne, um de seus familiares, iniciado nos estudos do espiritismo, a evoca. E então perguntam a ela como foi a condição dela ao despertar no mundo espiritual. E ela responde assim: tem razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, longe do seu último grau. Então ela diz que ela desfruta de uma felicidade que não há nada na Terra que ela possa comparar. A nossa linguagem não tem palavras que ela possa explicar, exemplificar a felicidade que ela desfruta no mundo espiritual. E ela diz assim:
Grandiosas são as festas terrenas, né, que ostentam os mais belos adornos, as mais belas decorações, mas nada se compara às assembleias de espíritos de luz, de brilho, das quais eu posso fazer parte. Então, ela conta que ela foi realmente uma pessoa de posses e ela tinha que conciliar os eventos sociais, as festas, tudo aquilo que a sua condição social exigia, a sua tarefa de mãe com o trabalho que ela gostava de fazer. Então, ela diz assim: este é o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual você chegará infalivelmente se seguir o caminho reto da vida. Uma coisa belíssima que ela conta, né, que a gente conhece, mas às vezes ao longo dos dias a gente vai se esquecendo e vai achando que está o desamparo, mas que a gente nunca está. Ela diz assim: atualmente a Terra é um magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges se reúnem a fim de auxiliarem o progresso e a evolução. Olha essa mensagem, ó, de quando foi, né? Século XIX, e agora a gente relê e vê que a gente nunca esteve ao desamparo. Por maiores que sejam as nossas aflições, né, ela diz que numerosas falanges de espíritos se reúnem e se movimentam para auxiliar todos nós que estamos aqui ainda na paisagem terrestre. E ela diz: uma nuvem de trabalhadores se reúnem a derrubarem como se fosse uma floresta, para que a terra possa edificar uma nova paisagem. A terra deve regenerar-se em dado tempo. Importa que os desígnios da providência se realizem, e assim cada qual cumpra o seu papel. Importante missão me é designada e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. E ela conta uma coisa, ela diz que não foi sem esforço que ela alcançou aquela posição. Ela conta que na última existência ela teve essa condição financeiramente privilegiada, mas que antes de passar pela prova da riqueza, ela havia passado por grandes dificuldades, por outras encarnações em que ela testou a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança. Antes de aceitar a prova da riqueza, ela tinha passado por inúmeras outras experiências. E ela diz assim: fiquem ciente de que a minha última existência, por mais meritória que tenha sido, não foi por si só e há tanto suficiente para que eu me encontrasse nessa situação. Em várias existências passei pelas provas do trabalho, da miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer-me espiritualmente. Dessas provas tive a felicidade de triunfar, vindo ao faltar, no entanto, a mais perigosa, a da fortuna e do bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto, de dificuldades. Nessa consistia o perigo. Antes de tentar, quis me sentir o bastante forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça de seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, escolhem apressadamente essa prova, mas acabam encontrando dificuldades em enfrentar os perigos. Deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. E ela dá um conselho: como eu, tereis também a prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. Então ela conta que não foi apenas, né, a sua conduta na última experiência que tinha feito com que ela conquistasse, porque foi uma conquista dela, né? Não foi um privilégio, foi uma conquista estar naquela condição em que ela se achava. Mas ela disse que antes dessa última experiência reencarnatória, em que ela teve
a prova da riqueza, da posição social, ela tinha passado por muitas outras. E só depois que ela se sentiu bastante fortalecida é que ela aceitou, então, a prova da riqueza para que ela pudesse, então, triunfar, né? Para que ela não desperdiçasse uma experiência reencarnatória. Porque a gente sabe que muitos espíritos se movimentam, se mobilizam para que a gente... se mobilizaram para que a gente pudesse estar aqui agora, né? Muito trabalho acontece antes da gente reencarnar. Por isso, a gente não deve desperdiçar uma única oportunidade de realizar um progresso aqui na nossa evolução material e espiritual. Então, essa Condessa Paula é aquela mulher do Evangelho que ia com a carruagem de noite, vestida de maneira bem simples, bem singela, para encontrar aquelas pessoas que passavam por dificuldades sem serem conhecidas. Então, ela, aquela mulher de Infortúnios Ocultos, ela chega no plano espiritual nessas condições. Então, essa comunicação da Condessa Paula é a comunicação daquela mulher da alta sociedade que conseguiu conciliar todos aqueles compromissos que a sua posição social exigia com a prática da verdadeira e desinteressada caridade. Bom, Kardec ainda diz assim nesse capítulo, o capítulo 13 é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele diz que a caridade verdadeira, ela é delicada, é habilidosa para dissimular o benefício e evitar as menores possibilidades de melindre. Porque todo choque moral aumenta o sofrimento daquele que já passa pela necessidade. Então, a verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha, ou seja, aumenta o seu sofrimento moral. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor em inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Então, muitas vezes, eu já presenciei uma situação em que uma pessoa precisava de um determinado objeto para casa, e a pessoa que cedeu falou, nossa, mas você me fez um favor, isso estava lá em casa atrapalhando, eu não estava usando. Então, quer dizer, é a maneira em que o benfeitor coloca o beneficiado bastante à vontade, porque ele se sente também o benfeitor, né? Não se sente apenas o beneficiado. Então, aquele que verdadeiramente deseja ajudar sempre encontra meios e modos, porque a gente sabe também, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse roteiro, né, esse código de ética e de moral que a gente deve seguir para poder trilhar, fazer as melhores escolhas na vida, né, procurar trilhar sempre o caminho reto do bem. Ele nos fala que, além da caridade moral, existe a caridade, além da caridade material, que às vezes, em geral, é muito mais fácil de ser praticada, existe a caridade moral, né? A gente emitir vibrações positivas em benefício daquele que está necessitado. Às vezes você está dentro do ônibus e você passa pela rua, vê uma pessoa moradora de rua, você não tem como ajudar ali, você está dentro do ônibus, está no veículo, está no transporte, mas você pode fazer uma prece, pedir que alguém chegue ali e possa auxiliar, envolver para que ele tenha força, resistência o suficiente para passar por aquele momento de dificuldade, que ele seja intuído a procurar ajuda num lugar onde ele vai ser realmente ajudado, onde ele vai encontrar o socorro que ele precisa. Então, inúmeras são as maneiras da gente socorrer. Se a gente não pode socorrer materialmente falando, a gente pode irradiar vibrações para o nosso planeta, que está passando por uma fase de grande turbulência, e os espíritos se reúnem, como a Condessa Paula relatou na sua comunicação, na categoria de espíritos felizes, eles se movimentam, eles se reúnem para ajudar aqui a situação pela qual a Terra passa. Então, a gente tem que lembrar que a gente também pode dar a nossa pequena parcela de colaboração, a nossa cota, para que a gente ajude a melhorar o planeta. E muita coisa boa tem sido feita. Embora muitas vezes, de forma inadvertida, a gente acaba ao longo do dia concentrando as nossas atenções, o nosso tempo, naquelas coisas mais difíceis, mais
complicadas que vêm acontecendo, mas muita coisa boa tem sido feita e que não é divulgada, porque a verdadeira caridade ela é anônima, mas tem muita gente trabalhando de forma completamente desinteressada, só para aliviar a dor do próximo. Se a gente colocar lá na pesquisa na internet, se a gente colocar projetos sociais, isso tudo vai aparecer. José Carlos de Luca, no livro Médico Jesus, ele tem um capítulo intitulado Terapia do Amor, onde ele fala que cientificamente já está ficando provado que participar de um trabalho voluntário, fazer o bem, trabalhar, participar de qualquer projeto social, não necessariamente ligado a um ou outro segmento religioso, faz com que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico. Existe uma explosão de endorfina no cérebro, que é o hormônio que ajuda na diminuição da dor, um hormônio que tem uma característica analgésica. Então, cientificamente, já se prova que o sistema imunológico ele se fortalece quando a gente desloca a nossa atenção das nossas dificuldades e acaba usando um pouco do nosso tempo, da nossa energia, da nossa atenção e daquilo que a gente possui, das nossas mãos, enfim, há pessoas aí, professores que estão dando aula em pré-vestibular comunitário, sem cobrar nada, dando esperança para aqueles jovens que querem ingressar numa faculdade. Então, tem muita gente que não está ligada, muitas vezes, a nenhuma religião, mas que está usando as ferramentas de que dispõe para levar o auxílio ao próximo. Então, essa é a mensagem que fica para a gente. Há pouco tempo é que eu descobri, num trecho numa entrevista pequenininha que eu assisti do Haroldo Dutra, que a Condessa Paula é essa mulher da alta sociedade que é citada nesse item 4, os infortúnios ocultos, do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem puder, depois dá uma lidinha no capítulo 13, dá uma lida na comunicação completa dela, que está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, na categoria de Espíritos Felizes. Muita paz a todos nós nesse dia. Somos gratos à nossa irmã Paula. Bom, como eu estava dizendo, agradecemos a nossa irmã Paula pela exposição. E antes de seguirmos, a Heloísa pediu para avisar quem quiser e quem interessar. Chegou mais livro, O Jardim do Senhor, que semana passada ficou faltando. É só procurar ali na livraria, que tem mais livros aqui da Maria do Carmo. Está aqui, é só buscar lá. E também vamos ao nosso sorteio do livro. Tá bom. Qual é o livro que vai ser sorteado aqui? Estou vendo 2 livros aqui em cima. Esse aqui? Os 2? Um de cada vez, então? Então tá bom. Vamos lá. É que eu ainda estou meio tonto ainda, sabe? Sono de sono. Vou sortear um aqui primeiro. Vai até qual o número? 70? Se não ganhar, eu não ganho mesmo. Bom. O primeiro já sorteei. Cura, número 20. Quem é o número 20? Então tá aqui, ó. Pode vir aqui buscar 20. Vou sortear o outro. Toma aqui, ó. Dá ela aqui. A cura. O outro é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é ótimo. Através dele que eu me tornei espírita. Foi sério. Eu tinha curiosidade. Eu já contei essa história aqui uma vez. Eu passei na banca de jornal. Se vendia na banca de jornal o Livro dos Espíritos. Pequenininho de bolso. Tenho ele em casa até hoje lá em casa. Aí passei na banca de jornal, comprei esse livro. Falei, Livro dos Espíritos deve ser interessante. Pronto. Fui ler para quê? Virei espírita. É tão interessante que eu nunca mais larguei ele. E é bom mesmo, excelente. Bom, você consegue enxergar? Eu estou de óculos, mas está difícil. Acho que é 36, não é não? E aí? Vê quem consegue. Você que está com a vista boa. Precisa avivar. Esse daí tem... Esse está complicado.
Vamos lá. Vem, 56, bateu. 2,56, então. Bom, vamos lá, gente. Livro dos Espíritos, 56. 56, está aqui. Passa para ela aí atrás, aí, por favor. Aqui, ó, ela em pé. Bom, sorteio está realizado. O livro ali eu já dei a dica. E outra coisa, o Hélio teve um compromisso, teve que sair, mas ele deixou um recado. Ele pediu para avisar que dia 28 desse mês, o último sábado, teremos um outro almoço. O cardápio ele não me disse, ele deve estar guardando as 7 chaves, sabe como é que é Hélio com o negócio de cardápio, né? Eu nem me meto nisso. Mas ele pediu também para dizer que a palestrante desse almoço vai ser Carmen Silveira. E o tema vai ser Jesus, Maria e a Galileia. Então esse é o tema. Fala, Lúcia. Interessante agora que você falou, Lúcia. Muito bom. Muito bem, viu? Quem não ouviu, Lúcia está dizendo que a Carmen Silveira teve recentemente na Galileia e tirou fotos no local e vai trazer para nos mostrar aqui nessa palestra do dia 28, que é a palestra do almoço. E é interessante que a gente ouve falar da Galileia, vê algumas coisas pela internet e tal, mas agora a gente vai conhecer uma pessoa que esteve lá de verdade, né, que todo mundo conhece, a Carmen Silveira, e ela vai trazer essas fotos para nós aqui no dia 28, que é o dia do almoço. E antes da prece, para a gente seguir com o espaço, a Romero quer dar um recado. Fala aqui, Romero. Bom dia a todos, né? Nós estamos aí na campanha dos brinquedos, que nós vamos botar 2 barracas de brinquedos novos e usados lá no feirão, em prol da Casa de Maria de Magdala, no dia 5 de abril, né? E a gente também pediu autorização aqui à casa para que a gente possa ajudar, né, essa instituição que também está precisando dos recursos financeiros. Eu fiz um kit de bolo, que as pessoas já me conhecem da caravana, então eu fiz um kit para a gente arrecadar fundos para comprar alguns brinquedos, né? Uns brinquedos novos, porque o feirão é o dia inteiro, começa de 9 às 5 da tarde. E toda a renda vai ficar em benefício da Casa de Maria de Magdala. Então, a ação Entre Amigos está com a Carmen aí, é R$5, né, para a gente fazer essa ação bacana. E esse dinheiro a gente vai comprar brinquedos para tornar os recursos lá para casa. Né? Então, eu agradeço já desde já. E o sorteio, ou eu faço lá no dia, se eu passar logo, eu faço lá no dia 5 mesmo de abril, lá no próprio feirão, ou aqui, de repente, até o dia 28, no dia do almoço, para entregar a cesta. Né? E o segundo aviso é da caravana. As inscrições já estão abertas, eu estou com poucas vagas, a caravana da Fraternidade, nos dias 10, 11 e 12 de abril da Semana Santa. Vamos visitar aquela região lá de Trajano Moraes, Santa Rita da Floresta, Madalena, Friburgo. São 3 dias de caravana, R$300, incluindo já 2 diárias com café da manhã. Né? E os almoços, os jantares na própria Casa Espírita. É só falar comigo para fazer já inscrições. Tá bom? Agradeço a todos aí. E a Carmen está aí com a ação Entre Amigos. Muito obrigada aí, tio Jorge. Bom, aquele pessoal que está acostumado a ir na caravana sempre, se tiver milha acumulada, fala com a Lara. Tem milhas acumuladas, milhas de ônibus. Fala com o Romero, tem uma turma que vai sempre, já deve ter milhas acumuladas aí na caravana. Pois é. Bom, dito isso, vamos elevar o nosso pensamento para a gente fazer essa prece final e dar continuidade com a aplicação dos passos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um banquete de luz aqui nessa casa de Batuíra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nosso favor, pela misericórdia divina que vem do alto, pelo amparo que Deus nos dá todos os dias.
quais sejam as dores que nós estejamos passando, sabemos que o amparo nunca falta, que a misericórdia de Deus está sempre presente e que nós precisamos colocar sempre à frente a nossa fé e a oração, que faz parte, Senhor, da nossa trajetória e da nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.